No dia 11 de abril de 2024, uma equipe de construção começou a trabalhar na casa número 27 da Rua Florestal, na aldeia de Stepnoy. Era necessário substituir o piso antigo, parcialmente apodrecido da cozinha. Os trabalhadores desmontaram as tábuas, mas quando removeram o armário velho da parede do fundo, descobriram um alçapão oculto de 60 por 60 centímetros. Abaixo havia um pequeno nicho de apenas cerca de 80 centímetros de profundidade. No fundo jaziam os restos mortais de Anton K., de 7 anos, preso com um cabo metálico pela perna ao tubo de aquecimento. Lá mesmo, entre antigas aparas de madeira, os criminalistas encontraram uma colher de plástico. Os pais de Anton, Sergei K. e Irina K., imediatamente disseram à polícia que Anton já estava na casa da avó há um mês. No entanto, o exame médico confirmou que os últimos sinais de vida de Anton foram registrados não antes do início de março. Isso significava que o menino não havia deixado a casa, e os pais ocultavam seu paradeiro por razões desconhecidas. Os operativos começaram a examinar os detalhes. O cabo com o qual Anton estava preso foi fixado com um cadeado no tubo de aquecimento. O próprio cadeado estava intacto e não danificado. Isso significava que Anton não poderia se libertar sozinho, e estranhos não poderiam interferir sem a chave. Os criminalistas notaram aparas de madeira frescas no chão do subsolo. No pátio da casa foi encontrado um galpão no qual havia uma motosserra usada recentemente. A graxa na corrente da motosserra não havia tido tempo de secar, o que indicava que os trabalhos de fechamento ou abertura do subsolo foram realizados recentemente. Também os investigadores registraram fragmentos microscópicos de novo linóleo nas bordas do alçapão, que coincidiam exatamente com o lote comprado pela família em fevereiro de 2024 na loja Stroy Market. Esta descoberta confirmava as palavras da mãe sobre trabalhos de renovação recentes, mas intensificava as suspeitas de uma tentativa consciente de ocultar o próprio fato da existência do nicho sob o piso da cozinha. A investigação começou a verificar os vizinhos e o círculo social da família. Nas primeiras etapas, a atenção foi atraída para duas figuras: o pai do menino, Sergei K., e o vizinho, Victor P. Sergei K., homem de 35 anos, trabalhava como motorista de caminhão. Os vizinhos o descreviam como uma pessoa silenciosa e reservada, quase sem contato com os moradores locais. A polícia não tinha queixas contra ele anteriormente, mas neste momento ele permanecia sob vigilância rigorosa. Victor P., vizinho da família, era conhecido pelas forças da ordem há muito tempo. No passado, ele teve problemas com a lei por roubos e conflitos domésticos. Além disso, os vizinhos lembraram que Victor teve conflitos repetidos com a família de Anton, e as relações eram tensas. No dia 5 de março, o aposentado Mikhail Z., que morava na casa em frente, comunicou informações importantes à polícia. Ele ouviu Victor discutindo alto com alguém pequeno e supôs que poderia ter sido Anton. Este testemunho parecia significativo, e a polícia rapidamente começou a verificar Victor. No entanto, logo a investigação recebeu confirmação documental de que Victor P. não poderia estar envolvido. Durante o período de 4 a 10 de março, ele estava no centro de detenção temporária por vandalismo. Os especialistas confirmaram que não havia DNA de estranhos no cabo e no subsolo. Este fato excluía completamente a versão da participação de Victor neste caso. A primeira suspeita desmoronou quase imediatamente, e a investigação mudou sua atenção para a família de Anton. A polícia enfrentou um fato óbvio. Apenas membros da família K. poderiam controlar o acesso ao alçapão e à corrente. Ficou claro que um dos pais não apenas conhecia a existência do esconderijo, mas participava diretamente na organização de todo o processo. Agora era necessário entender quem exatamente dos cônjuges conscientemente enganava os que os cercavam e por que nenhum dos vizinhos durante todo o mês notou o desaparecimento de Anton. Os investigadores se dirigiram à documentação médica e escolar da família para esclarecer a situação dentro de casa. Foram iniciados exames adicionais para revelar detalhes do estilo de vida da família, bem como para estudar o que poderia ter empurrado os pais para tais ações. A versão de uma coincidência acidental de circunstâncias já havia caído completamente. O foco da investigação mudou bruscamente dos suspeitos externos para o interior da própria família K.
a investigação declarou oficialmente que a versão de interferência externa estava excluída. Os vizinhos agora percebiam a família de forma diferente do que antes, perguntando-se que circunstâncias dentro de casa poderiam ter levado a tal desfecho. A investigação entrou em uma nova etapa. Agora os operativos tinham que entender como e por que a família K ocultava Anton, quem exatamente tinha a chave do cadeado no cabo e por que isso era ocultado com tanto cuidado. Todos os fios da investigação convergiram em um ponto, dentro do círculo familiar que à primeira vista parecia bastante comum. Agora os investigadores precisavam entender os motivos e ações dos membros da família. Havia muito trabalho minucioso pela frente, mas uma coisa estava clara imediatamente. O mistério não estava no ambiente, nem em conflitos casuais com vizinhos, mas diretamente dentro da própria casa. Neste momento, a investigação apenas começava a tomar contornos claros, e era necessário para os investigadores estudar cuidadosamente cada detalhe da vida desta família, para entender como os eventos levaram à terrível descoberta sob as tábuas do piso da cozinha. A investigação começou a estudar cuidadosamente a estranha compra realizada por Sergei K. no dia 29 de fevereiro de 2024, 5 dias antes da inspeção inesperada de funcionários da proteção social. No recibo da loja Stroy Market, feito em nome de Irina K., constavam 3 itens: cabo de aço de 5 milímetros de diâmetro, cadeado e um pedaço de linóleo de 2 por 3 metros. As câmeras de vídeo dentro do salão comercial registraram exclusivamente Sergei, calmamente colocando esses objetos no carrinho e pagando em dinheiro no caixa. Os operativos verificaram novamente os dados do leitor de rota instalado na Estrada Federal R-176. O registro coincidiu completamente com a rota da casa de Sergei até a loja e de volta. Sergei percorreu 18 quilômetros em seu automóvel Vaz 2112 exatamente em 25 minutos em cada direção. A polícia obteve confirmações diretas de que precisamente ele havia adquirido os materiais para o futuro esconderijo. No interrogatório que aconteceu no dia 12 de abril, Sergei respondia com confiança e naturalidade. À pergunta do investigador sobre os objetivos da compra, ele explicou que o cabo destinava-se ao reparo do poço e planejava usar o linóleo na estufa de seu terreno. O grupo operativo imediatamente se dirigiu para verificar o declarado. O poço foi examinado por funcionários do Ministério de Situações de Emergência. Revelou-se estar completamente intocado, e a velha estufa que estava no quintal dos fundos havia sido desmontada ainda no outono do ano anterior. Assim, a versão proposta por Sergei desmoronou imediatamente. Os especialistas criminalistas estabeleceram rapidamente outro detalhe importante. Sergei afirmava que após a compra o cabo ficou no galpão e não o usaram. Mas partículas microscópicas do novo linóleo do mesmo lote que foi encontrado no alçapão do subsolo também se revelaram estar no próprio cabo. Isso significava que o cabo foi usado já após a colocação do novo revestimento dentro de casa, diretamente no subsolo. Os investigadores continuaram cavando mais fundo e descobriram que a folha de novo linóleo foi colocada diretamente sobre o antigo. Isso foi feito especialmente para mascarar o corte fresco da moldura do alçapão. Assim, a investigação chegou a uma conclusão firme. Sergei não simplesmente decidiu impulsivamente mudar algo na casa. Ele comprou materiais de forma direcionada, planejou cuidadosamente as ações e conscientemente ocultou os rastros para que nenhum estranho pudesse notar o cômodo oculto. O investigador interrogou novamente Sergei sobre as novas evidências. Agora Sergei não conseguiu explicar por que os rastros de linóleo apareceram no cabo, embora anteriormente insistisse que não havia levado o cabo para dentro de casa. Ele começou a se confundir nos detalhes e se referir confusamente ao esquecimento, o que apenas intensificou as suspeitas dos operativos. No entanto, reconhecimentos diretos ou explicações de Sergei a esse respeito não chegaram. O grupo investigativo obteve dados do operador móvel da família K. Descobriu-se que no dia 29 de fevereiro, exatamente no dia da compra, chegou ao telefone de Irina uma notificação SMS do Serviço de Proteção Social sobre uma inspeção planejada. A inspeção deveria acontecer no dia 5 de março. Precisamente neste momento foram comprados os materiais necessários para criar o esconderijo. Para os investigadores era óbvio.
Sergei conhecia a inspeção vindoura antecipadamente e rapidamente tomou medidas para ocultar algo importante dos trabalhadores sociais. Inicialmente, Sergei afirmava que o cabo foi adquirido exclusivamente para necessidades domésticas e nunca saiu do galpão. A perícia dos criminalistas refutou completamente esta declaração. O cabo claramente foi usado dentro de casa e era parte integral da construção do alçapão e do subsolo. Isso se tornou mais uma prova da mentira direta de Sergei e destruiu definitivamente sua versão. A investigação chegou à conclusão de que o subsolo não era um lugar acidental. Não surgiu espontaneamente e não apareceu simplesmente como resultado de uma reforma. Era um espaço pensado, planejado, especialmente destinado para ocultar Anton. A construção e as dimensões do nicho foram feitas precisamente para retenção, e o cadeado e o cabo asseguravam a impossibilidade de escapar sem intervenção externa. Os funcionários da polícia examinaram mais uma vez cuidadosamente as instalações da cozinha e documentaram os detalhes do subsolo oculto. Atenção especial foi dada ao fato de que ninguém, exceto a família, tinha possibilidade de acesso à casa e muito menos a chave do cadeado. Todos esses fatos confirmaram a suposição de que a criação do esconderijo foi uma ação consciente e pensada, e Sergei se tornou seu principal organizador. Agora a investigação aderiu firmemente a uma versão. Tudo o que aconteceu na casa número 27 da Rua Florestal foi um evento planejado, não uma tragédia acidental. O ângulo da investigação mudou para o esclarecimento dos motivos da família K e o papel de cada um de seus membros na organização e realização do concebido. Os operativos se preparavam para estudar mais profundamente a personalidade de Irina, já que as compras formalmente estavam registradas precisamente em seu nome, e Sergei claramente tentava minimizar sua participação na organização deste evento. Enquanto isso, os operativos continuavam registrando cada ação de Sergei, estudando cuidadosamente seu comportamento e ambiente. Tudo indicava que o plano principal foi concebido precisamente por ele e realizado de forma maximamente fria e calculada, sem sinais óbvios para os que o cercavam ou mudanças no comportamento. A atenção dos investigadores se deslocou para uma circunstância estranha. Ninguém havia visto Anton durante um mês inteiro, embora os pais assegurassem que ele havia deixado a casa na manhã do dia 5 de março. Pareceria que em uma pequena aldeia tal desaparecimento deveria ter chamado a atenção de vizinhos, professores ou alguém mais. No entanto, não se encontrou nem uma única testemunha que pudesse confirmar as palavras dos pais. Os investigadores decidiram aprofundar este fato. Começou uma análise detalhada da atividade telefônica de Irina. Em seu telefone foram encontradas 18 mensagens SMS enviadas no período de 6 a 8 de março para a avó de Anton, Marina K. Os textos das mensagens pareciam bastante comuns, tais como uma criança poderia enviar pedidos, respostas curtas, emoticons e até desejos de boa noite. No entanto, a verificação de geotags por Cell ID, automaticamente anexadas pelo operador a cada mensagem, mostrou algo estranho. Todas as mensagens supostamente enviadas por Anton foram enviadas da casa da família Katche. Isso contradizia as afirmações dos pais de que Anton já estava na casa da avó quando enviava esses SMS. Os operativos urgentemente entraram em contato com a avó, Marina K., aposentada de 58 anos, vivendo separada da família em uma região vizinha. Seu status, no caso, foi oficialmente estabelecido como testemunha externa. Marina apresentou à investigação um álibi de ferro. Todo março ela passou no Tartaristão, a 600 quilômetros de Stepnoy. O bilhete de trem número 749.312, recibos de postos de gasolina e câmeras de vídeo da estrada M7 confirmaram suas palavras. O investigador novamente chamou Irina para interrogatório. Sua explicação calma causou dúvida. Ela afirmava que Anton havia escrito todas as mensagens antecipadamente e pediu para enviar depois. O investigador apontou a faturação detalhada do operador móvel MTS. A primeira mensagem do telefone da mãe saiu na manhã do dia 6 de março às 10h12, já depois que os pais afirmaram que Anton estava a caminho da avó. Irina não conseguiu explicar esta inconsistência e disse que possivelmente confundiu as datas. No entanto,
Os investigadores registraram esta inconsistência como um sinal evidente da tentativa dos pais de ocultar a verdadeira localização de Anton. Nos detalhes dos SMS, claramente transparecia a tentativa de criar a ilusão de que Anton estava vivo, saudável e se encontrava fora de casa. Por um breve momento, os operativos admitiram a possibilidade de que Anton pudesse ter deixado a casa independentemente e estar se escondendo em algum lugar da aldeia. Para verificar esta versão, chegou a Stepnoy um grupo sinológico. Os especialistas com cães verificaram cuidadosamente todas as construções abandonadas, ravinas próximas e massas florestais. No entanto, nenhum rastro da permanência de Anton nestes lugares foi descoberto. Isso permitiu rejeitar oficialmente a versão da fuga. Precisamente neste momento, a investigação recebeu um relatório importante do especialista forense. Segundo as conclusões, o desfecho trágico com Anton ocorreu entre 6 e 8 de março, sendo a causa a desidratação, ou seja, a ausência de líquido. Este fato claramente dizia que Anton se encontrava dentro do subsolo, onde os pais o colocaram justamente no período de inspeção dos serviços sociais. As mensagens enviadas em nome de Anton foram apenas uma tentativa cínica de ocultar a verdadeira situação e atrasar as suspeitas. A investigação agora excluía completamente a versão de casualidade. Os fatos indicavam um cálculo frio. A família criava a ilusão de normalidade, simultaneamente ocultando dos que os cercavam a situação com Anton. E isso foi feito de forma maximamente cuidadosa, até o ponto de que nenhum dos vizinhos e conhecidos duvidou do relato dos pais sobre a viagem à casa da avó. Os operativos falaram com os vizinhos, tentando entender como pôde se formar tal estranha zona cega. Um dos vizinhos mencionou de passagem que a família temia as inspeções dos serviços sociais e frequentemente falava sobre a possível redução de subsídios que poderia ocorrer com conclusões negativas dos inspetores. Mas mesmo esta suposição ainda não se revelava completamente, já que o motivo ainda não havia sido oficialmente confirmado pela investigação. Assim, a investigação se concentrou completamente na personalidade dos pais de Anton e nos eventos ocorridos na casa após o dia 5 de março. Agora, considerando os novos dados sobre o tempo da tragédia, a investigação chegou à conclusão de que os pais conscientemente enganavam os que os cercavam e as forças da ordem. Nesta etapa, o caso foi requalificado sob o artigo penal privação intencional de vida de menor. Ambos os pais agora foram oficialmente interrogados precisamente sobre esta acusação. Os investigadores se preparavam para a próxima etapa da investigação, que deveria revelar já os motivos concretos da família e o grau de participação de cada um dos pais neste caso trágico. A partir deste momento, o caso de Anton K. deixou de ser simplesmente uma história sobre um estranho desaparecimento e passou para a categoria de crimes sérios, cuja investigação era obrigação de operativos e criminalistas experientes. A investigação agora cabia reunir evidências exaustivas de culpa e entender completamente que papel nestes eventos jogaram Irina e Sergei K. Cada um deles, encontrando-se diante da perspectiva de um castigo penal severo, poderia começar a falar e revelar detalhes do ocorrido. Mas isso já era assunto dos próximos interrogatórios, nos quais deveriam soar as principais confissões. A investigação se dirigiu aos eventos da noite do dia 9 de março. Precisamente neste dia, como mostraram os resultados do trabalho dos criminalistas, perto do galpão da família K, algo foi queimado. Os investigadores foram levados a este fato por uma descoberta incomum do laboratório de incêndios. Nas amostras de cinza retiradas no território do terreno, os especialistas descobriram pedaços derretidos de filme PVC, um rebite metálico e um clipe de plástico de fita de embalagem. Pelos números do lote, estes restos coincidiam exatamente com a embalagem do cabo comprado por Sergei de 5 mm de diâmetro, marcado com o código 0424. Nesta etapa da investigação apareceu uma nova testemunha importante, Artem L., de 14 anos, que morava na casa em frente. Ele se tornou a primeira pessoa que poderia dar testemunhos reais sobre os eventos do dia 9 de março. Artem contou ao investigador que na noite daquele dia, aproximadamente às 21h30, ele notou uma fogueira perto do galpão da família K.
O adolescente afirmava que conseguiu distinguir na escuridão as silhuetas de ambos os pais. Artem observava o que acontecia da janela do segundo andar, mas não deu importância especial ao visto naquela noite, supondo que os vizinhos simplesmente se desfaziam de lixo doméstico. O investigador novamente chamou Irina para interrogatório. Ela repetiu confiadamente a versão já ouvida anteriormente sobre lixo doméstico. Segundo suas palavras, eles simplesmente queimavam coisas velhas, embalagens de produtos e outro lixo desnecessário que se acumulou durante o inverno. Sergei, ao contrário, se valeu do artigo 51 da Constituição da Federação Russa e se recusou a responder quaisquer perguntas sobre aquela noite, tomando uma posição de silêncio. No entanto, a perícia rapidamente dissipou as dúvidas dos investigadores sobre as palavras de Irina. Com a ajuda da espectroscopia FTIR, conseguiu-se estabelecer que entre o material queimado estavam o filme de embalagem e etiquetas daquele mesmo linóleo que foi adquirido no dia 29 de fevereiro e colocado na cozinha da casa K. O fato da destruição das embalagens foi registrado pela investigação como uma ação consciente dirigida ao apagamento dos rastros da compra. Esta descoberta se tornou o momento-chave da investigação, já que conectava diretamente os pais com as ações de preparação e ocultação do crime. Inicialmente, os investigadores tiveram a versão de que se queimava a roupa de Anton para ocultar pistas importantes. Para verificar esta hipótese, foi realizada uma perícia adicional de todo o conteúdo do subsolo. Como resultado, dentro do nicho foi encontrada a jaqueta de inverno de Anton, sendo que nela estavam completamente ausentes os rastros de exposição ao fogo. Isso significava que a versão com a queima de roupas se revelou falsa e foi oficialmente rejeitada. Os resultados de todas as perícias confirmaram univocamente uma coisa: os pais intencionalmente destruíram as embalagens para dificultar o estabelecimento da conexão entre suas compras na loja e o subsolo equipado. Agora, os investigadores rejeitaram definitivamente todas as explicações domésticas do que exatamente e por que foi queimado na noite do dia 9 de março perto do galpão. A versão sobre a destruição acidental de lixo doméstico não resistiu à verificação e foi completamente descartada. A investigação solicitou ao tribunal uma sanção para a prisão de Sergei e Irina K., motivando a petição com que os suspeitos já haviam demonstrado disposição para destruir pistas e obstruir o curso da investigação. Considerando as inconsistências previamente reveladas em seus testemunhos e as evidências diretas de engano intencional da investigação, o tribunal rapidamente satisfez esta petição. Ambos os pais foram colocados em prisão preventiva até o final de todos os procedimentos processuais. A investigação entrava na fase final. Agora, diante da investigação, estava a tarefa de estabelecer os motivos do crime, entender o estado psíquico dos acusados e o que exatamente poderia tê-los empurrado para ações cujas consequências foram cuidadosamente ocultadas dos que os cercavam. Na próxima etapa do trabalho, os investigadores começaram a preparação para realizar uma perícia psiquiátrica complexa de ambos os pais. Esta medida era necessária para entender os mecanismos psicológicos que levaram aos eventos trágicos. Além disso, a investigação estudava cuidadosamente as suposições previamente expressas pelos vizinhos sobre o medo da família diante dos serviços sociais, que poderia ter se tornado o ponto de partida na tomada de medidas tão radicais. No entanto, até o anúncio oficial do motivo, a investigação preferia manter os detalhes em segredo, chamando a situação apenas de fator sensível. Os psicólogos e investigadores preparavam o terreno para o bloco final da investigação, onde todos os motivos previamente ocultos deveriam ser apresentados ao tribunal em forma claramente formulada e argumentada. Assim, o caso gradualmente passava do esclarecimento de detalhes factuais para uma análise mais profunda das causas e condições que se tornaram o fundamento do crime. A prisão de ambos os pais permitia à investigação excluir o risco de novas tentativas de destruição de evidências e se concentrar completamente no estudo da personalidade dos suspeitos e na revelação final de sua motivação. A audiência judicial do caso de Sergei e Irina K. começou no dia 26 de janeiro de 2025 na sala de sessões do Tribunal Distrital de Stepnoy. Durante toda a investigação, os operativos cuidadosamente reuniram detalhes dos eventos ocorridos no início de março do ano anterior.
O comitê investigativo oficialmente chegou a uma conclusão final, estabelecida nos materiais do caso penal. O motivo das ações de Sergei e Irina foi o temor de perder 2 subsídios sociais, de cuidado e invalidez. Como estabeleceu a investigação, na manhã do dia 5 de março de 2024, aproximadamente às 9h30, Sergei e Irina conjuntamente colocaram Anton, de 7 anos, no subsolo preparado antecipadamente sob o piso da cozinha, após o que Sergei o prendeu com um cabo metálico ao tubo de aquecimento. Em seguida, o alçapão foi hermeticamente fechado. Por cima foi estendido o pedaço de linóleo recentemente adquirido, e acima foi colocado um armário pesado. Os pais planejavam que a inspeção dos serviços sociais passaria rapidamente e sem consequências, após o que Anton poderia ser liberado de volta. No tribunal, o promotor expôs detalhadamente toda a cadeia de evidências. Primeiro foram apresentadas as imagens de gravação de vídeo da câmera da loja Stroy Market, onde Sergei está claramente registrado comprando o cabo, cadeado e linóleo. Em seguida foram apresentados os resultados da perícia técnica de incêndios, que confirmava o fato da destruição consciente da embalagem destes materiais perto do galpão da casa na noite do dia 9 de março. Evidência não menos convincente se tornaram os dados do operador móvel sobre as mensagens SMS enviadas por Irina em nome de Anton de seu telefone pessoal. Os dados de geolocalização claramente indicavam a casa da família K, no momento do envio das mensagens. No mesmo período, a avó de Anton se encontrava a centenas de quilômetros da aldeia, o que confirmavam as câmeras de vídeo da estrada M7 e recibos de postos de gasolina. Um detalhe importante separado se tornou a perícia genética, que excluía completamente a presença de terceiras pessoas no cabo e cadeado. Isso confirmava completamente as conclusões de que ninguém estranho poderia participar do ocorrido. A perícia médico-legal univocamente indicou o intervalo de tempo da partida de Anton, de 6 a 8 de março, sendo a causa a falta de líquido. Ou seja, o menino não conseguiu sobreviver no espaço fechado do subsolo mais de 2 a 3 dias. No processo judicial, os cônjuges pela primeira vez deram testemunhos um contra o outro. Sergei abertamente declarou que precisamente Irina insistia em esconder Anton antes da inspeção, temendo perder os importantes subsídios. Ele sublinhou que não pensava que tudo resultaria de tal forma. Irina, por sua vez, declarou que estava segura do caráter de curto prazo da situação. Eu pensava que a inspeção terminaria em 1 ou 2 horas e nós imediatamente o libertaríamos de volta. O tribunal percebeu estes testemunhos como uma tentativa de transferir a responsabilidade um para o outro. No entanto, isso não mudou a qualificação do crime. A parte final da audiência judicial foi dedicada ao anúncio das conclusões da perícia psiquiátrica complexa realizada no FGBNU, nome de Serbsky. Os médicos oficialmente concluíram: Sergei e Irina K. são absolutamente imputáveis. Não foram descobertos sinais de transtorno psíquico ou estado de afeto que pudessem atenuar a responsabilidade. Suas ações tinham caráter racional e completamente consciente. O veredito final o juiz leu no silêncio completo dos presentes na sala. Sergei K. e Irina K. foram reconhecidos culpados segundo o ponto V da parte 2 do artigo 105 do Código Penal da Federação Russa, assassinato de pessoa menor de idade, cometido por grupo de pessoas segundo acordo prévio. Sergei K. foi sentenciado a 20 anos de privação de liberdade com cumprimento da pena em colônia de regime estrito. Irina K. recebeu castigo na forma de 18 anos de privação de liberdade também em colônia de regime estrito. Após o anúncio do veredicto, o juiz encerrou a sessão. Os oficiais de justiça retiraram os acusados da sala. Alguns minutos depois disso, a porta de ferro da cela se fechou atrás deles, cortando-os completamente de sua vida anterior. Ninguém mais olhou para trás. Após a conclusão do processo judicial nos materiais da investigação, permaneceram alguns detalhes não completamente esclarecidos. Os criminalistas registraram na moldura de madeira do alçapão vários cortes antigos que era impossível datar com precisão. Estes cortes poderiam testemunhar que o subsolo foi usado para reter Anton também anteriormente. No entanto,
Confirmação documental final disso não foi obtida, e oficialmente esta informação permaneceu sem resposta. Assim, a investigação completa e incondicionalmente provou a identidade dos criminosos, o motivo e método de cometimento do crime, refutando todas as versões falsas previamente surgidas. No entanto, a questão de se esta foi a primeira e única vez de uso do subsolo na casa da Rua Florestal para tais propósitos permaneceu na categoria de fatos oficialmente não revelados. Com isso, o caso número 24724 foi oficialmente encerrado.